Glória a Jesus. Uma boa noite a todos. Paz do Senhor Jesus. Como é maravilhoso, né, mais uma vez estarmos reunidos para adorar esse Deus, esse Senhor tão maravilhoso, que se entregou, que se doou num total, não parcial. Entregou tudo por nós. Jesus não entregou somente uma parte por nós. Ele entregou tudo por nós. Aleluias. E nós, não como obrigação, mas como voluntariedade, devemos nos doar, não em partes, mas por completo. Porque eu aprendi que Deus não deu o melhor para nós. Ele deu tudo para nós. E cabe a nós retribuir esse amor. Esse amor tão grande, esse amor tão maravilhoso para conosco. Graças a esse amor do Senhor Jesus, estamos aqui esta noite. Graças ao amor do Senhor Jesus, nós temos uma esperança. Esperança que não tínhamos antes de conhecer. Nós não tínhamos esperança, não tínhamos expectativa de vida nenhuma. Através do conhecimento do Senhor Jesus, passamos a ter expectativas, passamos a ter a esperança, a tão maravilhosa esperança de morarmos com o Senhor, uma vida eterna que outrora não sabíamos que existia, mas agora a gente sabe, e Ele nos deu. Ele nos deu. E o Senhor não está nos cobrando aqui, esta noite, que venhamos dar tudo. Ele não está nos cobrando. Mas nós, com o coração quebrantado, aberto, disposto a se doar a Deus, estamos aqui esta noite. E entregar tudo a Ele. Nada mais importa, nada é mais importante do que o nosso Senhor. Nada é mais importante do que essa esperança tão maravilhosa que se fez lá na cruz. Nada é mais importante. Nada é mais importante do que a presença do nosso Senhor. Aleluias. Se coloque de pé por um instante. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui esta noite, mas não queremos pedir muitas coisas ao Senhor. Queremos agradecer ao Senhor. Agradecer por este lugar. Agradecer por cada irmão, pelos nossos irmãos, Senhor. Agradecer, Senhor, porque não existe nada melhor do que a Tua presença. Nós não precisamos pedir mais nada, porque o Senhor já nos deu tudo. O Senhor nos deu tudo. Aleluias. Que com o nosso coração quebrantado, aberto, disposto a Te obedecer, estamos aqui esta noite para Te adorar, para louvar o Teu santo nome, para Te engrandecer, Senhor. E sei que o Senhor é tão maravilhoso que nos concede a Tua palavra. E estamos aqui esta noite para aprender da Tua palavra, Senhor. Graças Te damos, Senhor. Porque há homens dispostos, há mulheres dispostas a obedecer, a se doar, Senhor, para nos ensinar. Ah, Senhor, nós só temos a Te agradecer, Senhor. Porque temos um lugar onde cultuar a Ti, onde muitos não têm, estão escondidos,
fugindo das autoridades, porque não permitem que adore o teu nome. Mas estamos aqui com total liberdade para te exaltar, com total liberdade para ler a tua palavra, para ouvir a tua voz, para louvar hinos. Te agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos juntos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Sente um pouquinho, se você quiser. Vou ler um texto. Romanos capítulo 8, versículo 18. Glória a Deus. Romanos 8, 18. Romanos é maravilhoso. A carta aos Romanos. Se você estiver um pouquinho fraco, lê Romanos. É tremendo. Toda a palavra de Deus é maravilhosa. Em especial, Paulo em Romanos fala muito conosco. Romanos 8,18 que diz assim: estou certo de que as aflições deste tempo presente não se podem comparar com a glória que nos há de ser revelada. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que também a própria criação será liberta do cativeiro, da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Sabemos que toda a criação geme, como se estivesse com dores de parto até agora. Só não ela, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, também gememos interiormente, aguardando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Pois nessa esperança somos salvos. Mas a esperança que se vê não é esperança. Quem espera por algo que já tem? Se, porém, esperamos o que não vemos, com perseverança o aguardamos. Da mesma maneira, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas. Não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que intercede pelos santos. Glória a Deus. Maravilhoso, né? Não precisa nem falar muito. O texto por si só já fala conosco. Que esperança seria se a gente já o visse, se a gente já pudesse tatear, mas nós temos uma esperança que a gente ainda não viu, e nós aguardamos com expectativa, perseverança, porque essa esperança é o nosso Senhor Jesus, é estar com Ele é a nossa esperança. Nós não o vemos o face a face, mas eu vejo na vida de cada irmão. Isso aumenta mais essa esperança, aumenta mais esse desejo de estar presente, próximo, lado a lado, frente a frente com o Senhor Jesus. Vamos permanecer firmes, perseverantes, com essa esperança de um dia morar com o Senhor. Aleluias. Aleluia. Vamos louvar ao Senhor. Irmão Lucas, Monique. Vamos adorar a Deus. Se você quiser se colocar de pé para adorar junto com os irmãos. Se você quiser permanecer sentado, também fique à vontade. No segundo louvor nós estaremos recolhendo a oferta, certo? Banheiro aqui atrás, feminino à esquerda, masculino à direita. Qualquer dúvida, tem a irmã lá na porta, a irmã Regina, a bênção de Deus lá. Amém? Deus abençoe, vamos louvar ao Senhor. Amém. Vamos aproveitar esses momentos, né, na casa do Senhor para adorar aquele que é digno de todo louvor. Dizer que Ele é formoso e sabemos que Ele está aqui porque nós estamos aqui.
Se você está aqui, eu tenho certeza que Deus está aqui. Amém? Glória a Deus. Te adoramos, Senhor. Santo Tu és, Jesus. Rendemos honra e glórias a Ti, Senhor. Senhor, formoso és, Tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, Tua graça invade-me. Diga, Senhor formoso, Senhor formoso és, Tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, Tua graça invade-me. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Deus está aqui, aleluia, tão certo como aqui eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, Deus está aqui, aleluia, tão certo como aqui eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, encha o meu ser. Diga, Espírito, enche. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche. Peça pra Ele. Enche-me. Nós somos Teus, Senhor. Espírito, encha o meu ser. Nos colocamos, Senhor. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Nós queremos levantar, Jesus. As minhas mãos eu quero levantar e
queremos nos derramar diante do teu altar, Senhor. Glórias a ti, Jesus. Santo tu és, Senhor. Glórias a ti, Jesus. Temos sede de ti, Senhor. Temos sede de ti. Tu és um manancial, Senhor. Tu és um manancial, fonte de vida, Senhor. Santo tu és, Jesus. Manancial, fonte de vida, de onde eu preciso e quero beber todos os dias, bem mais que um desejo. Tu és essencial para sustentar a minha vida, Senhor Jesus. Diga, eu tenho sede, eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti, só me satisfaço quando estou. Sim, Jesus, queremos estar, Senhor. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti, manancial, única fonte de vida, tu és manancial, fonte de vida, de onde eu preciso e quero beber todos os dias, bem mais que um desejo. Tu és, Senhor, essencial para sustentar a minha vida, Senhor Jesus. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti, só me satisfaço quando estou junto aos teus pés. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti, manancial, única fonte de vida, tu és. Sim, só tu és, Jesus, a única fonte, Senhor, que pode matar a nossa sede, saciar a nossa alma, Senhor. Te agradecemos, Senhor Jesus, porque sabemos que tu estás aqui. Já entoamos canções, Senhor, para engrandecer e exaltar o teu nome, Senhor. Somos gratos a ti, Jesus. Somos gratos a ti, Senhor. E vamos dizer que tu és grande, Jesus. Tu és grande, Senhor, e não há outro igual a ti, Jesus. Não há outro igual a ti, Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem
nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Sim, Jesus, te engrandecemos, Senhor, e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande tu és, Jesus, grande é o Senhor e muito digno de... Ele é digno de louvor, Ele é digno do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos sim, Jesus, te engrandecemos, Senhor, só tu és digno, e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos pois só tu és, Jesus, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Aleluia, aplauda o Senhor que Ele é digno. Glórias a Deus, te agradecemos, Senhor, porque até aqui, Senhor, o Senhor nos ajudou. Obrigada pela tua presença, Espírito Santo, em nossas vidas. Te pedimos, fala uma vez mais conosco através do teu servo, Jesus. Usa ele através da tua palavra, Senhor. E que tudo aquilo que Ele venha passar nessa noite, Senhor, os nossos corações venham estar abertos e disponíveis, Senhor, para te ouvir, Senhor, ouvir a Tua palavra, ouvir a Tua voz, Senhor Jesus. Ajuda o Teu servo em tudo aquilo que ele se dedicou, Senhor Jesus, tudo aquilo que ele estudou, meu Deus. Em nome de Jesus, te agradecemos pela Tua igreja. Amém. Boa noite, meus irmãos. Toma seus assentos aí, fica à vontade. Abram as suas Bíblias no livro de 1 Pedro e no capítulo 1. A gente vai dar continuidade. Eu fico olhando eles cantando, né?
E eu fico imaginando como é importante a igreja como a comunhão dos santos, porque a gente consegue ver a multiforme graça de Deus. A gente vê o Lucas, uma hora está tocando violão, uma hora está tocando bateria, e bateria é coisa para doido, né? Porque uma vez ele estava me ensinando no meu serviço como é que toca aquilo ali, a mão funciona do jeito, a outra de outro e o pé de outro, não dá. Eu só consigo fazer uma coisa de cada vez. Quanto mais uma mão bater de um jeito, e outra hora ele está tocando baixo. Como que pode um negócio desse? Aí eu vejo ela cantando, ela não olha a letra da música. Como é que consegue gravar? Ela canta 4 músicas na quarta, no domingo canta mais um monte. Como é que grava? Aí eu fico pensando, eu não consigo nem imaginar como é que isso é possível. Você vê como Deus, né, vai conduzindo as coisas, né? E às vezes eles falam para mim, como é que tu consegue pregar, é tão difícil? Para mim difícil é isso que eles fazem. Se eu tivesse que cantar, já pensou? Podia fechar as portas. Mas que bom, meus irmãos, que Deus, né, supra as necessidades da igreja, né? E que sempre vai ter pessoas. Uma vez, o pastor Wagnaldo falou aqui que nós não precisamos nos preocupar com o que a igreja vai funcionar, né? Porque Deus vai fazer com que a igreja funcione com os recursos que nós temos. Deus não vai trazer um grande pregador, nem um grande teólogo. Ele vai tocar com o Luciano, com o Wagnaldo, com o Vei, galera que morava aqui nas redondezas. Ele vai trazer tudo para cá e vai fazer a igreja funcionar. E graças a Deus por isso. Sou muito grato a Deus por esse lugar. E eu sou grato a Deus por Ele estar me dando a oportunidade de servir aqui nessa igreja, né, de estudar a palavra de Deus. Tenho aprendido tanto aqui nesses nossos estudos. Já vão para 4 anos, né? 4 anos, né? Quando a gente começou, Tati, foi em que ano? A gente começou aquela turminha aqui no sábado à noite, foi em 2020. Vai para 5 anos, dão 3 livros. Não, na verdade 2, né? Porque esse temos no comecinho. Quanta coisa a gente já aprendeu, né? Sabe uma coisa que eu aprendi estudando a Bíblia? É que eu posso ter esperança nas promessas futuras, porque eu posso ver que as promessas que foram feitas no passado já se cumpriram. Então, se Ele foi verdadeiro lá, Ele pode ser verdadeiro no futuro, né? Como é que nós sabemos que Jesus vai voltar, que Ele vai ressuscitar? Que garantia que nós temos de que as Escrituras estão falando a verdade? Que um dia eles profetizaram sobre o Messias. E Ele veio. E tudo se cumpriu. Foi verdade isso. E hoje a gente pode confiar que aquele que cumpriu no passado também vai cumprir no futuro. E continua cumprindo. Amém? Então vamos continuar o nosso estudo. Abriram suas Bíblias em 1 Pedro? Capítulo 1. A gente parou no versículo 5, lembram? Eu vou ler de novo do versículo 1. Aí depois a gente, do 1 até o 12. E depois a gente continua do versículo 6 até o 12. E a gente faz uma pequena recapitulação para a gente lembrar do que é que a gente falou. Amém? Vamos ler? Começa assim a carta de Pedro. Eu, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, escrevo esta carta aos escolhidos ou aos eleitos que vivem como estrangeiros nas províncias de Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Deus, o Pai, os conhecia de antemão e os escolheu, e o Espírito os santificou para a obediência e a purificação pelo sangue de Jesus Cristo. Que vocês tenham cada vez mais graça e paz. Todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por sua grande misericórdia, Ele nos fez nascer de novo, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Agora temos uma viva esperança e uma herança imperecível, pura e imaculada, que não muda nem se deteriora, ou imarcessível, que não murcha, guardada para vocês nos céus. Por meio da fé que vocês têm, Deus os protege com o seu poder, até que recebam essa salvação pronta para ser revelada nos últimos tempos. Portanto, alegrem-se com isso, ainda que agora, por algum tempo, vocês precisem suportar muitas provações. Elas mostrarão que sua fé é autêntica. Como o fogo prova e purifica o ouro, assim sua fé está sendo experimentada.
e ela é muito mais preciosa que o simples ouro. Isso resultará em louvor, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Embora nunca o tenham visto, vocês o amam, e ainda que não o vejam agora, creem nele e se regozijam com alegria inexprimível e gloriosa, pois estão alcançando um alvo de sua fé, a sua salvação. Até mesmo os profetas queriam saber mais sobre essa salvação e investigaram a respeito, quando profetizaram acerca da graça preparada para vocês. Buscavam descobrir a que tempo ou ocasião se referia o Espírito de Cristo, que neles estava, ao predizer o sofrimento de Cristo e sua grande glória posterior. Foi-lhes dito que suas mensagens não eram para eles, mas para vocês. E agora essas boas novas lhe foram anunciadas por aqueles que pregaram pelo poder do Espírito Santo enviado do céu. É algo tão maravilhoso que até os anjos anseiam observar. A gente viu nos versículos anteriores que nós temos uma viva esperança. Nós fomos eleitos pela presciência de Deus e agora nós temos uma viva esperança. E ele disse que nós temos uma viva esperança porque Cristo vive. Porque a nossa esperança não está afirmada em coisas que Deus prometeu, mas na própria pessoa de Cristo. A nossa esperança é viva, não porque Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele promete, porque Ele é. Mas a nossa esperança é viva porque Cristo vive. Porque Ele é a nossa esperança. A nossa esperança, a gente se regozija, não porque Deus nos prometeu um céu, porque Ele nos prometeu estar com Ele. Porque o céu não é algo que pode ser, que existe sem Deus. O céu não é um lugar geográfico. O céu é uma presença. O céu só é céu porque Cristo está lá. Nós só ansiamos pelo céu porque no céu está a presença de Cristo. Eu ouso dizer que se em algum dia, isso não vai acontecer, irmão, é hipotético, isso é impensável, né? É até perigoso a gente falar isso em tempos de internet, que eu digo se Jesus estivesse no inferno, eu preferiria ir para o inferno do que para o céu. Porque o inferno se tornaria céu. E o céu deixaria de ser céu. Porque o que transforma um lugar, o que transforma um ambiente é Cristo. E o que transforma o coração do crente não é as promessas, mas é o próprio Cristo. Ele é a nossa promessa. Então nós temos uma esperança viva, porque Cristo vive. Porque Ele é a ponte que transpassa o oceano dos nossos pecados. Entre o homem, entre a humanidade e Deus, só existe Cristo. Entre o homem e Deus, só existe Cristo. Ou você toma esse caminho ou você não toma. Não há outro atalho, não há outra ponte. E há um abismo entre o homem e Deus. E esse abismo é inundado pelo mar dos nossos pecados. Mas nós temos uma ligação com Deus, e é Cristo. Por isso a nossa esperança é viva. Ele fala no verso 3: todo louvor seja dado a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, por sua grande misericórdia. Ele nos fez nascer de novo, por meio da ressurreição de Cristo dentre os mortos. Agora temos uma viva esperança. Nós ressuscitamos porque Cristo ressuscitou. E ele fala que é uma herança imperecível, imaculada, que não muda, nem se deteriora, guardada para vocês no céu. Por meio da fé que vocês têm, Deus os protege com seu poder até que recebam a salvação. A gente viu também que essa carta foi escrita para um povo onde Paulo não conseguiu pregar. Vocês lembram? Na Ásia, onde tinha lá em Atos 16... que Paulo disse que foi impedido de ir pregar na Ásia, ele teve que ir para a Macedônia. Aquela parte da Ásia não ficou esquecida. Agora a carta de Pedro chega a esse local. Nós vimos então que Deus cria as oportunidades. Nós devemos nos preparar para pregar, mas não criamos as oportunidades para pregar. É Deus que cria. Paulo queria ir para lá,
Mas o Espírito Santo disse, não, Paulo, ali não é o teu lugar de pregar. Ali quem vai pregar é Pedro. E agora ele vai lá e alcança aquelas pessoas com a carta. Então, mas essa carta é escrita não para as pessoas que estavam lá se regozijando no Evangelho e recebendo as novidades, mas para pessoas perseguidas, que estavam lá fugidas da grande dispersão. Ou seja, eles tiveram que deixar os seus lugares, perderam casa, perderam tudo, parentes, e estão fugidos num lugar que não eram deles. Olha o que ele diz no versículo 1. Aos escolhidos que vivem como estrangeiros, na província de Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitina. São pessoas que estavam abandonadas. Como que vai pregar esperança, irmãos, para pessoas perseguidas? É difícil, né? Como que você vai pregar esperança para alguém que acabou de perder tudo? É muito fácil para você, por exemplo, chegar num velório e falar para a pessoa, não, tenha fé, porque né, morreu, mas foi melhor assim, Deus sabe o que faz. É fácil a gente falar, meus irmãos. Difícil é colocar o nosso coração na dor do outro. É colocar o nosso coração na desgraça do outro. Porque tem horas que palavras não geram esperança. Tem hora, por isso que a Bíblia diz que nós devemos chorar com os que choram. Tem horas que nós só devemos chorar. Há tempo de consolar e há tempo de chorar. Aqui Pedro consola, mas mais à frente ele vai se compadecer das dores dos seus irmãos. São pessoas que estavam realmente sem esperança. E agora? Para onde que eu vou? Aí Pedro escreve uma carta de consolo. E há quem diga que Pedro então é o teólogo da esperança, enquanto João é o teólogo do amor e Paulo é o teólogo da graça. E essa carta vai alcançá-los. Pessoas sem esperança, sendo levadas a ter esperança. A gente viu, por exemplo, que a nossa salvação, ela não está condicionada às nossas obras, no versículo 5, lembra? E que quem guarda a nossa salvação não somos nós mesmos, por meio das nossas atitudes, por meio das nossas ações. Olha o que ele fala no versículo 4. Uma herança imperecível, pura e imaculada, que não muda nem se deteriora, guardada para vocês. E agora ele liga. Por meio da fé que vocês têm, Deus protege. Com o seu poder, até que recebam. Ou seja, quem os guarda, até que vocês possam receber essa herança, é Deus com o seu poder. Então, não confiar na sua salvação, não ter certeza da sua salvação, não enfraquece você. Enfraquece Deus. Você imagina você não confiar que Deus pode manter seguro aquilo que está guardado em suas próprias mãos. Eu não acredito que a minha salvação possa estar assegurada. Das duas umas. Ou você acredita que é você que mantém ela, então você está certo de não confiar nisso, porque você não tem poder para guardar. Hoje você peca, amanhã você não peca, você é cheio de altos e baixos. Se a sua salvação estiver condicionada às suas ações, quem é que vai povoar o céu? O diabo vai superlotar o inferno. A própria Bíblia fala em 1 João que diz que aquele que não tem pecado faz de Deus mentiroso, e a palavra dele não habita em nós. Então a nossa salvação não pode estar garantida pela ausência de pecado na nossa vida, e muito menos pelas nossas boas obras, porque as boas obras são frutos da salvação. Precisamos estar salvos para dar frutos. Mas ele fala, e das duas, uma é isso, ou a outra, você até acredita que a sua salvação está segurada em Deus, que é Deus que guarda, mas você não acredita que Deus é poderoso o suficiente para mantê-la em segurança. Então você não confiar na sua própria salvação, não ter convicção da sua salvação, não acreditar que a sua salvação está segura, é enfraquecer Deus. É não acreditar que Deus é tão poderoso assim. Por isso é tão importante, meus irmãos, nós conhecemos as doutrinas. Por exemplo, os atributos de Deus. Muitos não acreditam, não sabem quem é Deus. E às vezes por ingenuidade ou falta de conhecimento, e perecem por isso, não sabem quem Deus é. Não sabem o grande poder que habita em Deus, ao ponto de poder guardar a sua salvação contra a sua própria vontade.
Porque o nosso maior inimigo somos nós mesmos. O pior tipo de escravidão é aquela que o homem é escravo dos seus próprios desejos. O próprio Pedro vai dizer, depois dessa nossa pregação de hoje, dessa nossa exposição de hoje, na seguinte ele vai falar que nós não devemos voltar para a nossa antiga vida, onde nós vivia satisfazendo os nossos próprios desejos. Porque o pior tipo de escravidão é aquela que nós somos escravos dos nossos próprios desejos. Porque quando você é escravo de si mesmo, você não consegue lutar contra isso. Você precisa de uma ajuda externa. Quando você é escravo de algo exterior, por exemplo, se você tem um senhor fora de si, você é escravo de alguém, você até consegue lutar pela sua liberdade. Porque você sabe onde é que está o motivo da sua escravidão. Mas quando você é escravo de si mesmo, não tem como você lutar contra si mesmo, porque você está fazendo o seu próprio desejo. Você está feliz, satisfazendo os desejos da tua carne. Precisa que alguém venha em auxílio, o socorro tem que ser de fora. Então o pior tipo de escravidão é aquela onde você não pode lutar contra ela. É você ser escravo de si mesmo, escravo dos seus próprios desejos. Então ele fala que a nossa segurança, a nossa salvação está guardada pelo poder de Deus. E isso me faz lembrar de uma cena, de um livro que eu li, né? Acho que eu nunca falei sobre ele, As Crônicas de Nárnia. A Josi falou para mim, tem que ler esse livro, porque só fala desse livro, eu nunca li esse livro. No segundo livro das Crônicas, o Leão, o Feiticeiro e o Guarda-Roupa, chega uma hora que Lúcia, ela se depara, ela está frente a frente com Aslan, e Aslan está meio triste, e o autor diz que a tristeza não dura por muito tempo, então ele sacode a juba e bate com suas patas no chão. E ela olha para aquelas patas e ela pensa assim, que terríveis patas seriam, se ele não soubesse como torná-las macias. Que terríveis patas seriam, né? Que Deus terrível seria, se ele não soubesse controlar o seu poder. Se ele não pudesse pegar todo esse poder, a onipotência dele e colocá-la ao nosso favor. Transformá-la em amor, em compaixão. Por isso nós devemos nos regozijar. Porque esse Deus que é ao mesmo tempo terrível, é o nosso Deus misericordioso. Ao mesmo tempo que ele é terrível, ele é o Deus que ama. É o Deus que, como Aslan, sabe tornar as suas terríveis patas macias. Por isso nós confiamos em Deus, porque a nossa herança, a nossa salvação está guardada às 7 chaves, pelo seu grande poder. Por isso nós precisamos conhecer o Deus que nós servimos. Então a gente chega no versículo 6. E daqui para frente a gente dá continuidade. Portanto, alegrem-se com isso. Ainda que agora por algum tempo vocês precisem suportar muitas provações. A gente viu até aqui que no passado Deus ressuscitou Cristo e regenerou os eleitos. E agora Ele coloca diante deles um futuro glorioso. É passado, presente e futuro. Ele ressuscitou Cristo, Ele regenerou os eleitos e agora Ele coloca diante de nós um futuro glorioso. E Ele diz que guarda esse futuro agora no presente com o seu grande poder. E é por causa disso que nós lemos os versos anteriores. Portanto, é a palavra que liga o texto a seguir com o texto que passou. Portanto, por causa disso tudo que nós lemos, por causa disso tudo que nós falamos, nós devemos nos alegrar em Cristo. Nós devemos nos alegrar. Alegremos-nos, porque Deus é esse que nós lemos do versículo 1 ao 5. Por causa do que ele vai falar a seguir. Ele fala, ainda que agora, por algum tempo, Pedro, ele não diminui o sofrimento dos crentes. Ele sabe que as pessoas estão sofrendo. Ele tem empatia. Ele sabe que não está sendo fácil. Mas ele precisa motivar aquelas pessoas. Ele precisa dar um motivo para elas, pelo qual elas precisam, elas queiram viver. Uma motivação para continuar em frente. Porque só
se colocar na miséria do outro, né, só sentir a dor do outro, só chorar com o outro não é o suficiente. Nós precisamos agora dar motivos para que as pessoas se ergam e continuem e tenham alegria de viverem, de continuar vivendo. Porque se elas olharem somente para as perseguições, que razão eu tenho para continuar? Então ele fala, portanto, meus irmãos, ele dá todo aquele discurso de que ele nos elegeu, de que ele nos guarda. E agora ele diz, portanto, por causa disso tudo, alegrem-se, apesar da perseguição. Eu sei que é difícil para a gente falar sobre se alegrar nos dias de hoje. Porque parece, meus irmãos, parece que nós vivemos bons dias. Parece que nós estamos vivendo os dias de glória. Mas isso é uma ilusão. Eu digo que a tática de Satanás mudou. A perseguição não é mais física, é psicológica. Nós vivemos no engano. Quando a gente pensa que estamos vivendo bem e em liberdade. O irmão Júlio falou aqui. Graças a Deus que nós temos esse tempo. Porque muitas pessoas em algum lugar não têm. Mas nós estamos vivendo o tipo de perseguição, talvez a pior de todos os tempos. A perseguição que nos faz sentir confortáveis dentro da nossa própria perdição. Acha que está tudo bem. A gente vem na igreja, ouve uns louvores, uma palavra, ninguém reclama por isso, ninguém fala nada, tranquilo. Está bom demais. Talvez essa seja o pior tipo de perseguição. Então precisamos ser alertados da perseguição que vivemos, mas precisamos ser alertados que existe motivo para continuar. Então você pode se deparar em algum momento da sua vida com uma situação que você simplesmente não se colocou lá. Não fez nada para estar nessa situação. Mas simplesmente você está, sem esperança. Aí o que você faz? Se desespera? Normal. Mas nós, que fomos eleitos, que fomos regenerados, que fomos chamados, que somos guardados, nós temos uma esperança. Nós temos um motivo para nos alegrar. Nós temos um motivo para continuar. É a alegria que o mundo olha e não entende. Não é a paz que excede todo o entendimento? Paz em meio ao furacão? Parece que nós vivemos no olho do furacão. É esse tipo de testemunho, esse tipo de exemplo que nós devemos dar ao mundo. Quando o mundo, em tribulação, em desespero, olha para a igreja e vê na igreja uma paz que não é consequência do que o mundo dá. Eles não conseguem ver a causa dessa paz em nada que esse mundo oferece. Isso pode fazer com que as pessoas queiram experimentar isso. E isso só a igreja pode oferecer. Não falo a religião, mas a igreja. Nós vivemos como um corpo cheio do Espírito Santo, cheio de esperança, motivo para viver em alegria. Nós temos uma esperança viva. E esse é o testemunho que o mundo precisa. E nós devemos nos alegrar nas provações. Primeiro, porque nós temos uma viva esperança. Porque nós temos um Deus que nos guarda poderosamente. E em segundo, no versículo 7, essa perseguição vai mostrar a nossa fé, se ela é autêntica ou não. Como o fogo prova e purifica o ouro. Você já viu como que eles purificaram o ouro nessa época? O fogo, o ouro, ele era colocado num cadinho e ele era submetido a uma temperatura perfeita. Essa temperatura faria com as impurezas do ouro viesse à superfície. Então quem estivesse purificando passava uma espátula e jogava fora as impurezas. E o ouro ficava puro no cadinho, que é o recipiente. Então o fogo purifica, porque ele fazia com que as impurezas viessem para fora. É essa figura que Pedro está usando. Porque a nossa fé, ela será purificada como o ouro é purificado pelo fogo. As perseguições, as atribulações podem fazer com que as impurezas da nossa fé venham à tona. Para que os outros vejam, não, para que nós mesmos vejamos.
para que a gente possa ver onde que estão as nossas fraquezas, aonde que nós estamos vulneráveis. Se a sua vulnerabilidade está no dinheiro, na dificuldade financeira, é que você vai perceber onde que está a sua fraqueza. Se você tem dificuldade em manter controlada a sua ira, nas perseguições é que você vai ver a sua vulnerabilidade e você vai trabalhar essa fraqueza. Porque quando você reconhece que você está fraco, aí é que você está forte. Porque daí você vê onde é que estão as suas fraquezas, onde estão as brechas, para você fechar, é como reparar os muros, as muralhas. Nós precisamos das tribulações, das perseguições, para identificar a nossa fraqueza. Agora, a tribulação, a perseguição que vai me purificar, não é a mesma que vai purificar você. Porque a minha perseguição, com certeza, meu irmão, é controlar o meu ímpeto, a minha personalidade é muito forte. Eu me iro muito fácil. É um pecado que eu tenho. Estou lutando contra isso há anos e eu vejo que eu estou progredindo, mas a passos lentos. E quando eu penso que eu estou bem, Deus coloca uma perseguição para mostrar para mim, ainda não é o suficiente. Um pouco mais. Então eu reconheço. Mas talvez você não, talvez para o nosso pastor não, um poço de tranquilidade. Talvez essa não seja a perseguição que vai purificá-lo. Outras, eu não sei qual é a sua, mas você precisa identificar qual é o fogo que vai purificar a sua fé. E ele continua então no verso 8. Embora nunca tenham visto, vocês o amam. E ainda que não o vejam agora, creem nele. E se regozijam com alegria inexprimível e gloriosa. Pois estão alcançando o alvo de sua fé, a sua salvação. Eu não sei o que é que prometeram para você quando você veio para a igreja. Quando você iniciou a sua caminhada com Cristo. Eu vou tentar ser o mais simples possível, né? Colocando nas minhas palavras as minhas próprias experiências. Porque muitas promessas foram feitas, irmãos. Se for para a igreja, tu vai conseguir isso, tu vai conseguir aquilo, Deus vai fazer isso, Deus é poderoso para fazer aquilo. E eu acho que quando eu vim, primeiro passo, primeira vez que eu botei o pé dentro de uma igreja, eu nunca imaginei, apesar de que eu sabia, mas o meu coração, aqui dentro, não estava assim tão sólida aquela certeza de que eu queria ser salvo. Eu queria mudar em algumas áreas da minha vida. E quando eu me converti, com certeza, era com a esperança que Deus mudasse meu temperamento. Eu me lembro que um dia eu estava dentro de uma igreja, né, que não era uma igreja evangélica, e eu peguei lá os elementos na mão, e eu falei com Deus assim: eu preciso mudar de vida. E já fiz de tudo para ser um esposo melhor, para ser um pai melhor, mas quando eu penso que eu estou indo bem, tudo desanda. Se isso aqui realmente é o teu corpo, o teu sangue, tem que fazer alguma coisa. Comi, bebi, fui para casa. Eu acredito que a partir daquele dia, alguma coisa começou a mudar em mim. Alguma coisa mudou, alguma chave, alguma coisa dentro de mim mudou. E eu acredito que não foi por causa da minha busca. Alguma coisa dentro de mim estava me incomodando. Alguma coisa dentro de mim estava tocando na minha consciência, no meu coração, de que havia algo errado. E eu fui para a igreja porque eu queria mudar o meu temperamento. E aos poucos eu fui entendendo que a mudança de temperamento era a consequência de Cristo na minha vida. Eu não poderia mudar o meu temperamento se Cristo não habitasse em mim. Eu não poderia mudar o meu temperamento, mudar a minha vida, ser um pai melhor, ser um esposo melhor, se Cristo não habitasse abundantemente na minha vida. Então me ensinaram que eu precisava buscar Cristo. Todas as outras coisas eram consequência disso. E hoje, com Cristo, graças a Deus, eu tenho esse entendimento. E é o entendimento, e é o conselho que eu dou para vocês. Que embora vocês nunca o tenham visto, vocês o amem com todo o seu coração. O amem com toda a força que é em vocês.
Não importa o que vocês queiram, não importa o que vocês tenham pedido para Deus, não importa o que de alguma forma alguém uma vez, supostamente em nome de Deus, tenha prometido, não importa. Esqueçam tudo, tudo que vocês um dia buscaram. Esqueçam tudo que um dia foi prometido, além de Cristo. E busque Ele com todas as suas forças. Busquem conhecer a Cristo com todas as suas forças, com todo o ímpeto do seu coração, com todo o seu conhecimento, com todo o entendimento, com todo o vigor físico. Busque a Cristo, conhecê-lo por meio das Escrituras. Ore, chame Ele, atraia Ele para a sua vida. Que se Cristo habitar em vós, todas as outras coisas serão consequência disso. Nós somos ramos que não podemos dar frutos se estivermos desligados da videira. Nós precisamos estar ligados a Ele. E consequência disso é todas as outras coisas que nós buscamos. É Cristo. Embora nunca o tenham visto, vocês o amam. E ainda que não o vejam, creiam nele. E devemos nos regozijar com alegria inexprimível e gloriosa. Pois o alvo da minha salvação, o alvo da minha fé, deve ser única e exclusivamente a minha salvação. E a minha salvação é Cristo. O alvo da sua fé não pode ser conquistas, meus irmãos. Não pode ter não pode ser ter um temperamento melhor. Não pode ter uma casa, não pode ser ter uma família, não pode ser nada. O alvo da sua fé deve ser única e exclusivamente a sua salvação. E a sua salvação é Cristo Jesus. Esqueça tudo. Esqueça tudo que um dia te motivou a vir para a igreja, a cantar, a pregar. Esqueça tudo isso. E olhe para Cristo. E tenha como único motivo da sua fé a sua salvação. Porque olha o que ele diz no versículo 10, para a gente encerrar. Até mesmo os profetas queriam saber mais a respeito disso. Que salvação é essa? Que coisa maravilhosa, que plano maravilhoso é esse? Que até mesmo os profetas queriam saber a respeito disso. E fala que eles questionaram a respeito disso. E eles buscaram saber, eles pesquisaram a respeito dessa salvação. Olha o que eles falam. Até mesmo os profetas queriam saber sobre essa salvação e investigaram a respeito. Eles investigaram a respeito dessa salvação e quando profetizaram acerca da graça, que não era para eles, era para você. Era para você, era para você, para você, para você. Os profetas investigaram, buscaram, e foi revelado a eles, mas não para eles, para nós. Olha o que continua dizendo: buscavam descobrir que tempo ou ocasião se referia o Espírito de Cristo que neles estava, ao predizer o sofrimento de Cristo e sua glória posterior. Foi-lhes dito. Eles buscaram conhecer sobre essa salvação. Eles perscrutaram, eles investigaram. E foi-lhes dito. Foi-lhes revelado. Que tipo de salvação era essa? Mas não era uma salvação para eles. Era algo vindouro. E olha o que ele diz. Foi-lhes dito que suas mensagens não eram para eles, mas era para você. Que está sentado aqui no banco da Filadélfia hoje em dia. Cristo, profetizado no Antigo Testamento, foi revelado a você. Que Pedro está dizendo que a salvação, que o Cristo e o Evangelho pregado por ele, não é uma coisa nova. Foi uma coisa predita no Antigo Testamento. Aqui ele faz uma ligação entre o Antigo e o Novo. Ele diz que o que está sendo revelado a nós agora foi predito no Antigo. Foi profetizado no Antigo. Eles queriam saber a respeito disso. Estudaram, pesquisaram e foi revelado. E eles falaram que essa salvação não era para eles, era para você. Era para mim. Que alegria indizível. A nossa salvação não é algo que se fez no novo. A igreja, a nossa ligação com a igreja remonta ao Antigo Testamento, aos primórdios da humanidade. A nossa igreja não começou em Atos. Começou com os profetas. Eles profetizaram sobre a nossa salvação. E olha o que ele ainda diz. E agora, essas boas novas, esse evangelho, essa salvação, foram anunciadas por aqueles que pregaram pelo Espírito Santo enviado do céu.
Está sendo pregado a vocês hoje. Está sendo pregado a mim. Essa salvação que deve ser o alvo da nossa fé. O único alvo da nossa fé. Cristo que está sendo pregado hoje deve ser o objetivo da nossa busca. Deve ser a estrutura da nossa fé. Olhar para Cristo, olhar para a salvação que tem sido pregada desde o Antigo Testamento. Salvação essa que até os anjos anseiam observar. Estamos no estado de privilégio, não estamos? Até os anjos anseiam observar isso. Que obra maravilhosa. É muito grande, meus irmãos, para nós perdermos tempo com coisas pequenas. É muito grande para nós perdermos tempo com brigas, com diferenças, com conquistas materiais. Essa salvação é muito grande para nós desejar algo ainda nesse mundo. Eu sei que eu preciso viver. Eu sei que eu preciso trabalhar. E eu tenho um propósito, uma missão que Deus me deu. E eu pretendo concluí-la até o dia da minha morte. Até o dia que Deus me leve. Eu não sei se tem uma hora certa, mas eu acho que há um estágio certo, né? um momento certo de maturidade, onde eu possa ter concluído o meu propósito e Deus possa me levar com Ele. Eu falo para minha esposa, eu costumo comentar que esse mundo não tem mais nada para me oferecer. Mais nada. O que eu podia receber por meio desse mundo, eu já recebi, é Cristo. Eu tenho muito mais a dar para o mundo do que o mundo para me dar agora. O evangelho que me foi confiado, eu tenho que compartilhar. Eu tenho muito mais a dar do que receber. Então, porque eu tenho algo para dar, eu ainda prefiro ficar, como Paulo disse. Mas tão logo Deus permita, eu prefiro voltar e estar com Ele e alcançar o alvo da minha fé, que é estar em Cristo. Que nós possamos sair daqui essa noite fortalecidos, olhando para Cristo como o alvo de tudo que você crê. Esquecer tudo e olhar para Cristo. É o que Pedro está dizendo para uma igreja perseguida, uma igreja que perdeu tudo, meus irmãos. Sabe o que ele está falando para eles e que serve para mim? É que eles já tinham perdido tudo. E Pedro está dizendo, na verdade, vocês não perderam nada. Vocês têm tudo, porque vocês têm Cristo. E para mim e para você, ele diz o seguinte: vocês têm tudo, mas vocês não têm nada se não tiver Cristo. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Que a gente possa sair daqui essa noite fortalecido. E nos vemos no versículo 13. Deus abençoe cada um de vocês. Amém? Boa noite. Como diz o outro, eu deixei tudo por Cristo. Que tudo? Que tudo é esse? Diante de Cristo. Que bom, né? Ouvir a palavra de Deus. Enquanto você estava ouvindo assim, você sentia um prazer no seu coração? Eu senti, irmão. Eu senti um regozijo, uma alegria ontem. E feliz porque uma quarta-feira, depois de um dia cansado, né? Que esse corpo aqui, ele está se desgastando, sabia? Sabia que seu corpo se desgastou hoje? Enquanto nós estávamos ouvindo essa mensagem, o nosso corpo, ele estava se desgastando. Exteriormente, ele estava se desgastando. Células estavam morrendo. Sabia, meu Deus, que tu ficou mais velho enquanto estava escutando essa palavra? Teu corpo foi desgastando. Mas a nossa esperança, sabe o que é?
é que mesmo que exteriormente estejamos a nos desgastar, interiormente nós estamos renovados dia após dia. Foi o que eu senti, irmãos. Eu estava me sentindo sendo renovado por dentro. Aquele renovo, não tem? Porque a palavra de Deus, ela faz isso, ela vai trazendo renovo interior. Eu fui me sentindo mais forte. Me deu vontade de dizer: Senhor, melhor é partir e estar com o Senhor. Mas por amor aos eleitos, é melhor que nós ficamos aqui. Mas enquanto nós vamos nos desgastando, nós vamos sendo renovados pela palavra de Deus. E quanto mais ela nos renova, sabe o que acontece? Começa a fluir de dentro de nós, sabe o quê? Uma água viva. E tem pessoas que precisam ainda beber dessa água. Amém? Vamos colocar de pé? E agradecer a Deus. Obrigado, Senhor, pelo seu grande poder, Senhor, que atua em nós, através de nós. Obrigado pela segurança, Senhor, que o Senhor nos dá. Perdoa, porque muitas vezes cremos que o Senhor pode fazer tantos milagres, mas esquecemos que o milagre da ressurreição está atuando em nós, Senhor. E às vezes nós o diminuímos quando deixamos de acreditar que o Senhor é poderoso para nos guardar, Senhor. Então queremos pedir perdão, Senhor. E mais do que nunca, depositarmos todas as nossas confianças no Senhor. Porque quando nós somos fracos, é que nós somos fortes, porque o Senhor está atuando em nós com o seu poder, Senhor. Isso tem que fazer a gente nos motivar ainda mais, Senhor. A nossa maior motivação, Senhor, deve ser sempre não te entristecer, Senhor. Não é medo de ir para o inferno, Senhor, não. A nossa motivação é estar alegrando o Senhor, e o Senhor possa sempre estar olhando para nós e dizendo: esses são os meus filhos amados, em quem eu tenho prazer, em quem eu me comprazo. E que nós possamos, através, Senhor, das nossas atitudes, dos nossos atos de justiça, Senhor, da alegria que é fruto do seu Espírito Santo que habita em nós, possamos mostrar para o mundo que, independente das circunstâncias, independente do que venha acontecer, a paz que excede todo entendimento habita em nós. Então nós te damos graça, Senhor, e que possamos viver, Senhor, cada dia, Senhor, buscando o seu reino e a sua justiça, como essa palavra falou conosco hoje. E as outras coisas o Senhor vai acrescentar, Senhor. Mas muitas vezes corremos atrás das outras coisas e deixamos de lado o seu reino e a sua justiça. Mas o Senhor disse que o justo viverá pela fé, fixando os nossos olhos em Cristo.
autor e consumador da nossa fé. Então, obrigado, Senhor. Te agradecemos. Em nome de Jesus. Que o amor do Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo acompanhe todos vocês. Deus abençoe a todos.